E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá galera, uma nova notícia aqui no canal. Estamos entrando em uma nova fase, é uma fase muito importante para mim. A gente deu um tempo do canal aí, porque eu tinha colocado a minha África para vender, estava no processo de meu filho competindo e a gente sem tempo. Mas agora eu acabei de fechar uma parceria com a Tecar Motos e Yamaha e vamos rodar de Teneré. A partir de agora, estou aqui na concessionária no dia 20 de dezembro para pegar a moto, tá? Essa Teneré 700 não chegou aqui por acaso, ela faz parte de uma parceria que nasceu com verdade, respeito e principalmente paixão por motocicleta. A parceria entre Tecar Yamaha e o canal de Shedid vai muito além de simplesmente entrega de uma moto. Desde o primeiro contato até o momento da entrega deu para sentir cuidado, carinho e atenção em cada detalhe. Não foi só pegar a chave e sair andando, foi conversa, foi alinhamento, foi entender o propósito do canal, o tipo de conteúdo que eu produzo e, acima de tudo, a forma honesta com que eu gosto de falar sobre a moto. É isso aí pessoal, e agora eu estou indo a Goiânia, vou usar a mala da Override, a mochila da Override, 100% permeável, meus equipamentos estão aqui, drone, câmera, estão tudo aqui dentro, porque aqui eu tenho confiança, sei que não vai molhar. Vamos comigo. E é isso pessoal, mais uma nova moto para o canal do Shedid. Vamos gerar bastante conteúdo com essa moto, se Deus quiser. Vou botar o primeiro tanque dela ali e pegar a estrada. E hoje 200 km para ir, 200 para voltar, mais o que eu vou rodar dentro de Goiânia, tá? Pode botar em uns 500 km. Ou seja, a primeira revisão de 1000 eu já vou fazer essa semana agora que vem, a semana do Natal, certeza. E como é que são as revisões dela? 10.000 km revisão e 5.000 km troca de óleo. É igual a gente tinha com a África, que era 6.000 km a troca de óleo. Pessoal, eu vou sempre estar comparando com a África Twin algumas coisas, porque não tem como, porque ela foi minha última moto durante alguns anos, né? 21, 22, 23, 24 e 25, foram 5 anos andando com a África Twin. Então ela é minha última referência como moto. Então eu vou, não tem como, eu vou de vez em quando dar umas comparadas. Vamos mexer o tanque aqui, o tanque dela não é um tanque grande. Essa moto, o foco dela não é em turismo de longa distância. Hoje vai ser só um, mas vamos que vamos. As notícias que tem dessa moto é que ela tá amarrada da primeira, segunda e terceira marcha. E já deu para perceber que sim, dá aquela segurada, né? Mas não é só ela no mercado não, todas que estão vindo tá sendo amarrada de alguma forma, por conta dessas regras aí de emissão, de não sei o que. Mas vamos que vamos, remap resolve e é o que a gente vai fazer, sacou? Como sempre pessoal, as minhas impressões, esses review inicial que eu vou fazer, não vou ficar falando de ficha técnica, porque isso aí todo mundo já falou e só é o que se fala na verdade. Eu vou falar do uso mesmo, o que é bom, o que não é, o que presta, o que não presta, como eu sempre fiz, né? Apesar de eu ter parcerias com as concessionárias, como eu tinha com a África Twin, eu sempre fui sincero nas minhas opiniões, lembrando que são minhas opiniões, tá? Então é isso. Como ela é magrinha e ágil, cara, então assim, pra trânsito
Maravilha, ela é alta, passa por cima dos retrovisores. O retrovisor fica lá embaixo. Então você consegue andar de boa. Faz curva muito bem. Muito no chão. Ó. Você dá a mão, a moto vai. Ó. É, pessoal, aqui ó, segunda. Dei mão. Ó, tá parado, ó. Agora que abriu. Aí se você vai dar a mão, aí se ela tiver acima dos 5.000 giros, ela vai embora. Terceirinha. Dei mão, ó. 5.000 abriu, ó. Aí anda, aí vai embora. É isso, 6.000 giros, 140 por hora. Macia, lisa. Velocidade de cruzeiro fantástico para ela. Eu tô vindo aí na casa de 140, 160. 140, 150, 160, 140, ela tá fazendo 20.2 nesse primeiro tanque. Tá bom pra estar nessa tocada. Então se você permanecer aí no 130, eu acho que ela 120, 130 ela vai para uns 23 talvez. Vamos fazer essa experiência para ver. Pessoal, olha só, eu tô a 150 por hora, zero vibração. Que espetáculo isso. Não vibra. Baixa vibração demais da conta. Oh, caralho, turma, lá em Brasília eu pago 7,49 na Pod. Olha quanto é que tá aqui. Goiânia. Diferença, hein? Assustadora. Vamos ver aqui na bomba quanto que deu. Ela pegou 10 litros, ponto 40. 10 litros, ponto 40. Vamos dividir aqui pra ver. Vamos lá, ela tá com 213,7 dividido por 10.4, 20.54. Esqueci de falar, né? A gente fez ali a conta na bomba. Deu 20, né? 20 ponto alguma coisa. O da moto também tava dando 20 ponto alguma coisa. Então ele realmente é exato. O computador de bordo da moto. Sacou? Ele é exato. Vamos lá, vou segurar aqui no 120, 130 pra até em Anápolis ali pra gente ver o consumo dela, beleza? Vamos nessa. Pessoal, cheguei em Anápolis. E de Goiânia a Anápolis tem muita subida, né? 24.1. Andando aí no 120, 125, na casa dos 5.300 a 5.500 giros. 5.500 ela tá aí 130, esperando 130. 24. Vamos lá, pessoal. Então, com essa nova parceria da TK Motos com o canal do Chedid, nós vamos gerar muito conteúdo, né? Como vocês puderam ver, a gente fez um trecho aí de viagem para Goiânia,
já para ter algumas impressões dela no asfalto. Pneus que já vem nessa moto, que é na Kia Adventure, é um pneu para asfalto maravilhoso. Ele é 80 asfalto e 20 off, né? Então é um pneu muito bom. Eu já usei ele na Super Teneré que eu tive também. Pneuzão bacana. É uma vantagem vir nessa moto esse pneu. E vamos falar dela agora. As impressões no on, vocês viram, eu falei aí no vídeo. E agora a gente vai para a parte que mais importa para quem tem a vontade de ter essa moto ou quer ter essa moto, que é ela no off-road, né? É o propósito dessa moto de uma Big Trail média para o off-road. E aí a gente vai começar a falar sobre isso agora, né? E vai passar aí, a gente foi para a Fazenda Taboquinha fazer esse rolê lá, que é um rolê lá é um lugar muito bom para poder fazer esse teste de off-road, que lá tem várias situações num lugar só. Então a gente consegue testar várias situações, passar em rio, passar em vala, subir morro, descer morro, pular, saltar. Então a gente tem várias situações lá que a gente consegue testar a moto no uso real, beleza? Vamos lá então, pessoal. Olha só, a primeira coisa que eu achei fantástico nessa moto, muito, assim, disparadamente, todas as motos que eu já andei, até hoje eu não vi nada igual, é posição de pilotagem nessa moto, tanto sentado quanto em pé, tá? Em pé então é surreal, essa moto ela tem uma posição que te deixa, você tá no ataque, mas você tá confortável, você não tá aquela coisa muito para frente, muito para trás, que você tem que estar ali o tempo todo se consertando, não. Ela te deixa numa posição perfeita de pilotagem. Você consegue preservar seus cotovelos na posição correta. Na hora que você senta, os teus joelhos ficam num ângulo muito bom, não fica aquele ângulo para trás como muitas motos têm, então você fica num ângulo de conforto, né? Então assim, eu curti demais a posição de pilotagem, assim, achei fantástica, tá? Sobre a suspensão, eu regulei a suspensão no intermediário, conforme vocês viram no vídeo. É uma suspensão que eu deixei ela compressão metade, retorno metade e pré-carga metade. No off em si, para mim já foi muito bom, assim, entendeu? Quando eu comecei a saltar com ela mais alto um pouco, eu deixei algumas vezes ela bater seco para ver, ela deu fim de curso, depois eu comecei a aliviar a queda para aliviar, para não deixar bater seco, e aí realmente ela não deu fim de curso. Mas ainda tem recurso, né? Então como ela está na metade, eu vou aumentar todos, pré-carga, retorno. Acho que retorno eu não vou mexer pré-carga e compressão, deixar mais rígido um pouco e refazer esse teste para ver se ela dá fim de curso. Eu acredito que para nós aí que faz um off-road de passeio, um off-road de curtição, né, a suspensão original atende muito bem, pessoal, atende muito bem. Obviamente que se for para um off mais hard, um off mais pesado, alguma coisa assim, ou cair para uma competição, nível de competidor tal, aí não tem jeito, aí qualquer moto você tem que dar uma mexida, né? Mas aqui eu creio que a mexida é muito pouco, tá? Eu acho que com pouca coisinha que você fizer nessa suspensão, ela já fica num nível muito bom. Possivelmente eu devo fazer isso mais na frente, eu vou mexer só com regulagem e vou usando quando estourar um retentor, quando tiver que mexer em alguma coisa, aí eu penso se eu vou realmente mexer na suspensão. O tanque dessa moto, pessoal, ele tem 16 litros, né? Com 16,20 com 4 de reserva. Então vocês viram no onboard lá que ela fez 20, e na volta ela chegou a fazer 23, 24, andando a 120, 130 ali. Então é uma moto econômica, tá? Uma moto que vai te dar uma velocidade de cruzeiro com economia, então muito bacana. Uma coisa que eu gostei muito também, você andando nela, ela não fica esquentando a tua perna, sabe? Ela tem esse benefício eu andei até de bermuda nela e não senti aquele calor intenso na perna, então isso transmite um conforto para você pilotar melhor. Tem motos aí que esquenta a perna que, pelo amor de Deus, cara, eu andei numa moto esses dias aí que a perna faltou fritar, e aqui não, aqui é tranquilo. O banco, pessoal, apesar de ser um banco fino, ele é um banco macio, ele não é um banco duro não, porque eu venho da África, tá? Então, quem tem Africa Twin, quem conhece a África, sabe que o banco da Africa Twin é bem duro, cara.
Então, sim, eu achei esse banco, apesar dele ser fino, inteiriço, ele é um banco que, para mim, um banco mais confortável que o da África, tá? É óbvio que viagens longas, nós vamos aí para outros países aí da América do Sul, com certeza esse banco vai incomodar um pouco, não é um banco próprio para uma viagem longa, né? Mas para o uso do dia a dia, deslocamento aí de até 500 km por dia e tal, vai sossegado, até mais, né? Mas assim, ela não é uma moto para você fazer um turismo longo do jeito que ela tá. Você tem que botar um banco mais macio, né? Botar uma bolha um pouco maior. Mas eu já achei ele assim, eu esperava que fosse ruim, mas não me decepcionou. Ela é uma moto alta, tá? Eu tenho 1,84 de altura e quando eu tô sentado nela eu fico na ponta do pé. Então ela é uma moto alta. Tá? Então, para quem tem 1,70 m e poucos aí, pode ser que vai judiar um pouquinho, mas é só questão de costume. O painel dela é um painel muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Apesar dele ser bonito, as informações são consumo médio, consumo instantâneo, temperatura do motor, temperatura do ar externo, odômetro parcial, trip 1, trip 2. Vamos falar agora da conectividade da moto. Eu estou aqui com o app da Teneré aberto. O tipo de navegação dela é aquele tipo de navegação que vai te dando setas. Eu estou usando, comecei a usar. Vamos botar aqui como se fosse para minha academia e instruções. Aí ele já está no mapa dentro do aplicativo, tá? Ele é um mapa Google Maps integrado no aplicativo. Eu venho no Mode aqui. Aí ali tem a música, aí eu vou pro mapa. Apertei lá, ele já começa, né, direção, tantos metros, tal. Funciona, ajuda. Não é igual um CarPlay, nada disso, mas ajuda, tá? Então você tem essa navegação. Outra coisa que tem é a mídia. Então eu venho ali, ó, em vez de vou na mídia. Aí aqui ele dá, você consegue aumentar, baixar volume, passar para frente, para trás e pausar, né? Então, você tá com fone de ouvido, qualquer coisa, você não precisa ficar apertando no capacete, ou no fone, ou no celular, você consegue controlar. Isso aqui eu acho útil, estou usando bastante, estou gostando. Então, o painel você tem trip 2, trip 1, trip 1, trip 2, odômetro com trip 1, o ar externo com odômetro, temperatura do motor com ar externo, consumo, temperatura do motor, consumo instantâneo e consumo médio. Então essas são as opções que você tem, não tem muita coisa. Realmente ele é bem... Uma coisa que eu achei esquisito, que eu não concordei muito, é não ter autonomia, ele te falar quantos você falta para, né, quanto você roda ainda com o tanque. Você tem esse layout aqui, e aí você também pode mudar o layout aqui, ó. É tudo muito simples, muito assim, pra mim tá ótimo, viu, pessoal? Só algumas coisinhas que eu falaria que eu mudaria é esse, ó. Ele tá no Street, você pode botar ele no Explorer. Aí ele fica dessa maneira. Eu, particularmente, eu prefiro o Street. Acho mais bonitinho. Aqui, ó. Eu acho ele mais bonitinho. Aí temas, as configurações, o clima, a mídia de música, o GPS, mensagem de celular, o telefone. E é isso. Não tem muita coisa. Aqui nós temos a ligar e desligar o ABS. E o controle de tração é só apertar e segurar. Detalhe, ela você consegue desligar o ABS, você pode deixar o ABS, quando você desliga o controle de tração e o ABS, permanece o da frente ligado, atuando menos, mas você consegue também desligar ele 100%. Vamos lá, apertei, segurei. Então ABS desligado e controle de tração desligado.
certo? Se eu entrar aqui no Mode, vem aqui, aperta o Mode, ó, o ABS está off, tá vendo? Porque eu já configurei tudo, não tem todos os ABS, eu configurei de uma maneira que fique tudo desligado, sacou? Uma coisa que eu não gostei muito, que eu acho assim que a gente tem que tomar cuidado, eu não quero colocar os protetores de carenagem nessa moto. Eu vou fazer um grafismo aqui nela, com aqueles adesivos de trilha mais grosso, vou colocar aqui um protetor de alma de alumínio aqui para proteger melhor. E aqui é muito exposto, ó, tanto aqui quanto o outro lado é muito exposto, tá? Então eu já comprei no AliExpress umas capas, né, para proteger isso aqui. De repente eu vou tentar achar um slider que eu consiga conectar ele em algum lugar. Para a MT-07 tem. Vamos ver, de repente eu acho para ela um slidezinho que vem até aqui assim, só. E vamos pro crime. A ideia é colocar essa moto para off mesmo. Pessoal, agora a polêmica. A polêmica. Aqui no Brasil, a normativa de emissão de ruído e de emissão de poluentes é muito pesada, né? E parece que ano que vem vai pesar mais ainda. Então todas as motos que estão vindo para cá desde 2023 ou 2024 estão tendo que se adaptar a essas normas atuais. E o que elas fazem? Os testes feitos são testes feitos na segunda e na terceira marcha, né? Então várias motos estão sendo restritas nessa faixa de rotação da segunda e da terceira marcha, algumas na segunda, algumas na terceira, algumas na segunda e na terceira, que é o caso dessa moto aqui. O problema disso, no on, quando você está andando com giro lá acima dos 5.000, 4.500, 5.000, você tá a 120, ela está em 4.000 e poucos giros, a 140, a 130 ela está a 5.000 giros, então você não vai sentir muito isso. Talvez numa retomada que você precisa tirar muito a mão, o giro for lá embaixo e você ter que encher o motor de novo para sair, você precisar usar essas duas marchas, vai sentir muito. Foi bem restrito. E no off, então, nem se fala, a moto, você quer dar a mão para ela sair de lado, na segunda e na terceira é complicado isso, trava muito a moto. Então, infelizmente, eu creio que todo mundo que for comprar essa moto para fazer um off, para curtir essa moto do jeito que ela pode proporcionar isso para o piloto, vai ter que fazer. Eu não sei como que a Yamaha vai fazer com garantia em relação a isso, não sei como é que vai funcionar isso. É uma tristeza para a gente no Brasil ter isso. Mas não tem como. A moto é muito forte e foi, infelizmente, eletronicamente, diminuíram essa força dela nessas duas marchas e eu vou fazer o remap, certeza, tá? Então é isso. Vamos para cima e seja o que Deus quiser. Agora sim, o que me impressiona muito nessa moto também, demais da conta, é a questão da leveza dela. Da leveza na pilotagem e até para levantar a moto. Você pega a moto, eu peguei a moto na rabeta assim, levantei a moto, ela tem até uns lugares para você pegar ali atrás. Eu levantei a moto sossegado, cara, assim, onde que eu ia conseguir fazer isso com a Africa Twin? Eu não consigo, e com essa aqui eu consegui. Então assim, você brinca mais com a moto tá mais na mão, a leveza ciclística dela. Então assim, o objetivo meu era baixar peso de moto. Se você for ler ficha técnica, é por isso que as pessoas ficam muito focadas em ficha técnica. E só que, cara, no uso, nem sempre o que está escrito na ficha técnica representa no uso. Tá? Então, por exemplo, ela na ficha técnica tem 200 quilos, né? Cara, mas quando você vai andar com ela, você vê que é uma moto, cadê os 200 quilos? Onde está? Eu fui fazer uma manobra com ela, peguei ela, levantei e fiz assim com a traseira dela. Então assim, está muito bem distribuído de uma maneira que ficou leve a moto, ela ficou leve. Os engenheiros que fazem essas motos com estilo off-road, uma moto voltada para aventura, voltada para você desbravar aí estradas de chão, trilhas para big trail, né? Então eles têm que pensar no quê? Na facilidade da gente ter o acesso ao filtro de ar da moto para a gente poder fazer a manutenção. Isso é um benefício para a moto, né? Quanto mais manutenções a gente fizer no filtro de ar, então você vai ter vida mais longa para o seu motor,
Cara, e assim, essa moto aqui, pensaram nisso, é muito fácil o acesso ao filtro de ar dela. Aqui na nossa região aqui, em Planalto Central, aqui na época da seca, que a gente fica 4, 5 meses num pó, mas é um pó. Quem conhece sabe. Então assim, a gente tem que ter acesso para ficar limpando. Então aqui, ó, pegou a chave da moto, veio aqui, destrava o banco, puxou, tchan, estamos aqui com filtro de ar de fácil acesso. Olha que maravilha. Mas assim, vou deixar aqui uma observação, tá? Se você, vamos pegar pelo lado de cá que tá mais alto, que a moto tá deitada assim. Se você pegar a tomada de ar dela, a parte de baixo aqui, você vai estar numa linha mais ou menos no final do set aqui, ó. É alto, mas eu não vou mentir para você que eu já passei em Rio, tem vídeo no canal, que a água chegou por aqui já, entendeu? Na Africa Twin, a tomada de ar é aqui em cima, aqui assim, ó. São duas, né? São 2 filtros de ar que ela tem. E aqui em cima, é mais alto, não é que é bem mais alto, mas é mais alto. Então tem esse adendo. Se você for comparar, por exemplo, com 2 motos aventureiras que tem no mercado aí, Africa Twin e Desert X, cara, irmão, pra você desmontar, você tem que desmontar a carenagem da moto todinha para você conseguir limpar trocar o filtro de ar da moto. Então é uma moto pensada para quem vai fazer aventura, mas cara, pelo amor de Deus, tá? Ajuda nós, Honda e Ducati. Ajuda a gente, porque é difícil. Tem hora que você tá no rolê, você pegou muita poeira, você quer dar uma limpada no fio de ar na viagem. Como é que vai fazer? Vai desmontar a moto toda para limpar? Complicado, hein? Então tem que ser fácil, tem que ser fácil. A F900 é facílimo também, da BMW. Agora a T7 também com essa facilidade aí que tem de chegar no filtro de ar. E é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse review. Isso é só umas primeiras impressões que eu tive com a moto, tá? Então assim, eu vou gerar bastante conteúdo com essa moto. Essa moto eu vou deixar ela peladinha pro off-road mesmo. A gente já vai colocar uns pneus nela. Eu vou fazer o remap e vamos para cima, vamos curtir essa moto, vamos fazer as aventuras aqui no canal de Shedid, acampamento, moto acampamento, viagem de off-road, passeios de fim de semana, passeio de dia, bate e volta, né? Vou começar a promover muito isso e vamos para cima. Agradeço a todos vocês que estão aí acompanhando o canal. Fiquei meio sumido um tempo aí, mas essa moto agora vai fazer eu voltar, né, para as atividades. Então é isso. Obrigado, não deixe de se inscrever no canal, de deixar aquele like e vamos para cima. Um abraço.